Você já enviou a sua proposta de orçamento, ficou esperando a resposta daquele cliente e no final ele sumiu? Então esse vídeo é para você. A gente vai conversar aqui sobre os passos de um follow-up para você ter dentro dessa estrutura de vendas do teu escritório e fazer com que o seu cliente nunca mais te deixe no vácuo. Follow-up é aquele acompanhamento que a gente faz com o cliente depois que a gente envia a proposta. Então é um momento que a gente ainda está em negociação com o cliente, mas ele por algum motivo pediu tempo para pensar, precisa analisar alguma coisa externa e essa conversa ela tá ali em aberto para o sim ou para o não daquele cliente. Por que o follow-up é tão importante? Porque a gente não pode só enviar a proposta e deixar o cliente voando. A gente precisa dar um direcionamento para ele. Então, sempre quando acontecer de ele pedir para pensar, ter que analisar algo externo, é importante que esse follow-up ele seja agendado na reunião, no momento que ele sinalizou isso para você. Finalizando essa conversa que você teve com ele, seja numa reunião online, numa reunião presencial, você vai mandar no WhatsApp a proposta oficial que você apresentou para ele e vai também confirmar esse follow-up com ele. E vai pedir a devolutiva dele de que está confirmado ou não. A partir do momento que a gente faz isso, a nossa taxa de clientes que não respondem diminui muito, porque a gente está acordando algo com aquele cliente. Como a gente já gerou uma conexão com ele, ele vai ter a responsabilidade ali, entender que ele firmou um compromisso contigo. Porém, pode acontecer ainda de algumas pessoas não te responderem, mesmo confirmando esse follow-up, então a pessoa acaba não te respondendo. E tá tudo bem, porque tem uma forma da gente lidar com isso. Nosso erro hoje é, se o cliente não responde, a gente não vai atrás, porque a gente tem medo de parecer desesperado. E aqui não é o medo de parecer desesperado, mas é realmente mostrar para o cliente que vocês têm uma conversa ativa e que, pelo sim ou pelo não, essa decisão precisa ser feita. E agora falando um pouquinho sobre frequência de follow-up. Qual que é a frequência que a gente tem que ter em relação a esse cliente, caso ele não responda? A gente fala aqui que é importante a gente ter 6 interações com esse cliente. Não que as 6 interações vão ser uma atrás da outra. E também não que vão ser no mesmo canal. Então a gente vai enviar a proposta oficial depois da reunião, vai marcar o follow-up com ele e no dia que a gente marcou vai ser o nosso primeiro contato com ele em relação a essa proposta. Ele não respondendo, a gente pode trazer outras formas de contato. Então a gente pode curtir um story, responder alguma coisa em outra rede social ou até mesmo mandar ali de novo uma mensagem: fulano, tínhamos marcado, mas imagino que esteja corrido por aí, porém, estou aguardando aqui a tua resposta. E claro que também a gente precisa entender muito do perfil daquele cliente e também aquela conexão que a gente teve com ele. Então, não necessariamente você vai ter essas 6 interações com esse cliente, mas é importante que se ele não te responda, tente te enrolar, você coloque os limites ali de falar para ele que aguarda uma resposta pelo sim ou pelo não. E se for pelo não, tá tudo bem. Caso ele mesmo assim não responda, deixe no vácuo, enfim, é importante a gente falar também depois de uns dias que estamos finalizando aquela negociação por falta de resposta. Então ele entende que aquela negociação foi finalizada, a gente não vai mais mandar mensagem, mas caso ele queira vir fazer esse projeto mais pra frente, a gente vai ter que fazer um novo orçamento. E o que eu posso dizer na primeira mensagem do follow-up, que é a mensagem mais importante, porque eu acabei de sair da reunião com o cliente, então ele ainda tá com a minha proposta fresca e realmente foi analisar. Tem várias formas de mandar essa mensagem. Ela não precisa seguir um padrão. Ela precisa ser leve e o cliente precisa entender que você teve escutativa com ele no momento da reunião. Então, é importante olhar para a justificativa que ele trouxe. Então, por exemplo, vou fazer um orçamento lá com a Júlia e falei para ela que preciso, antes de fechar, conversar com o meu marido. Ela vai entender que lá no meu follow-up ela vai mandar uma mensagem: oi Laura, tudo bem? E aí, conversou com teu marido? O que ele achou da proposta? Fez sentido? Então realmente trazer uma forma de conversa e não uma forma de cobrança. O que é interessante a gente também fazer nesse dia do follow-up? A gente entender o que o cliente vai trazer de retorno pra gente. Pode ser que no primeiro retorno ele não fale exatamente o porquê ele não vai fechar. E aí a gente comete o erro de achar que ele não fechou por preço e deixa por aí, mas a gente nem questiona isso para ele. Então é importante que a gente entenda a devolutiva dele, entenda o que ele tá falando e a gente questione: fulano, deixa eu entender, mas tudo que eu te apresentei não fez sentido alguma coisa? Você ficou com dúvida em alguma coisa? Abra espaço para ele trazer as dúvidas dele, que as dúvidas são as objeções que estão travando essa venda. Então a gente precisa tirar todas as dúvidas, deixar ele 100% confiante e confortável para
fazer essa venda. Se você vê que ele ficou com muitas dúvidas, é importante a gente tentar o meio de caminho de ligar. Fulano, tem 15 minutos pra gente conversar em ligação? Acho que vai ser mais fácil nossa comunicação e assim eu esclareço todas as dúvidas que você tiver em relação à proposta que eu te apresentei. Porém, um ponto de atenção, tá? Quando o cliente vem com muitas objeções na negociação, é porque lá na reunião você falou muito, falou demais e deixou ali muitas dúvidas no ar, que às vezes ele não se tocou na hora ou não quis perguntar. E também falando um pouco sobre as objeções, essa questão do preço, do valor, é uma objeção que é muito recorrente. Então, a gente já precisa vir com possibilidades para contornar essa objeção. É importante, a gente fala aqui bastante, já teve outros vídeos que a gente comentou sobre os pacotes, né, na hora de apresentar e tudo mais. Então, se você apresenta uma única proposta, tenha esses pacotes internamente para você conseguir fazer essa contraproposta para esse cliente, entender qual que é o investimento que ele tem e se você consegue ou se você tem alguma solução que cubra esse investimento que ele tem. Não necessariamente a gente vai ter sempre a solução para o valor de investimento que esse cliente tem, mas a gente pode tentar. A negociação e a venda, ela é uma balança, tem que ser boa pra gente, né, como dono do escritório, como para ele também. Então, se não fizer sentido para você, há uma contraproposta ou não vai fazer sentido pro cliente, não faça, finalize e tá tudo bem. E umas dicas super rápidas aqui agora para finalizar e para você não esquecer nesse processo de vendas e principalmente na hora do follow-up. A primeira delas é anote tudo que o cliente te fala, desde lá do pré-briefing, então desde o primeiro contrato. Anote o que ele te fala, tenha uma escutativa para que você consiga realmente criar essa conexão com ele, ter essa abertura com ele para questionar, para perguntar e para vocês fazerem uma boa negociação, que seja boa para ambos os lados. Para isso, use ferramentas simples que facilitam o teu dia a dia. Aqui a gente usa a nossa template ArcMinds do Notion, mas tem um papel, uma caneta, uma planilha no Excel, uma ferramenta que principalmente você não vai perder. Também revisite essas informações a cada trimestre, a cada semestre, para você entender. Aquele cliente, às vezes, vale a pena retomar esse contato? Ele já fechou com alguém? Não fechou? Como que ele tá? Então é importante a gente, às vezes, retomar alguns contatos antigos para entender se vale a pena um novo orçamento ou não. Se você começar agora realmente a acompanhar o seu cliente de uma forma mais estratégica, não deixando ele solto por aí, eu tenho certeza que a sua conversão vai aumentar. E se você quiser aprender mais sobre vendas, sobre como fechar com segurança, sobre como conduzir o cliente, negociação, reunião de proposta, continue nos seguindo por aqui, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, compartilha com quem também precisa dessa informação e também nos segue nas redes sociais vizinhas.